Olá! Que bom ter a sua companhia aqui no canal Juris 360 Lab. Vamos direto ao tema quente de hoje que, olha, deu o que falar. Um decreto presidencial pode simplesmente restabelecer alíquotas de PIS e COFINS, sabe? Aquelas que tinham sido reduzidas por outro decreto, sem precisar esperar os 90 dias da famosa anterioridade nonagesimal. Oi? Pois é, essa pergunta foi para lá no Supremo, né? Foi o centro do debate na Ação Declaratória de Constitucionalidade, a ADC 84. A discussão inicial, pelo menos em medida cautelar, está registrada no informativo 1093 do STF. Certo, uma ADC, imagino que veio do governo federal, né? Pra tentar validar o decreto. Qual era a situação concreta que levou a essa ação? Exatamente. O cenário foi o seguinte. Bem no finalzinho de 2022, saiu o decreto 11.322, que deu uma reduzida nas alíquotas de PIS e COFINS, aquelas sobre receitas financeiras, né? Elas caíram para 0,33% e 2%. Antes disso, desde lá de 2015, por causa de outro decreto, o 8.426, essas alíquotas eram mais altas, 0,65% e 4%. Ah, então teve uma redução boa, mas pelo jeito durou quase nada. Pouquíssimo tempo. Logo no início de 2023, tipo na primeira semana, veio o decreto 11.374 e basicamente revogou esse decreto que tinha reduzido as alíquotas. Cancelou o anterior. Isso, o efeito prático foi, restabelecer as alíquotas antigas, de 0,65% e 4%. Voltou a valer o que estava antes. Tecnicamente, a gente chama isso de repristinação, né? A norma anterior voltou a vigorar. Entendi. A sequência. Primeiro reduz, depois volta ao que era. E aí que entra a grande questão. Essa volta das alíquotas maiores, mais altas. Deveria respeitar a noventena, a espera de 90 dias que tá na Constituição, ou podia valer na hora? Exatamente essa era a polêmica. A anterioridade nonagesimal. E o que o STF decidiu, na análise preliminar? Aquela da medida cautelar que tá no informativo 1093. Então, naquela análise inicial, que o plenário depois confirmou, o STF sinalizou que parecia constitucional aplicar o decreto novo, o 11.374, imediatamente, sem esperar os 90 dias. Mas como assim? Pra quem paga, a alíquota subiu de um dia pro outro. Qual foi a lógica do STF pra dizer que não era um aumento pra fins da noventena? Parece meio contraintuitivo, né? Zé, mas o racional jurídico foi outro. O STF focou no fato de que as alíquotas de 0,65% e 4% não eram, assim, uma novidade para o contribuinte. Elas já estavam valendo desde 2015. Ah, tá. A redução que o decreto de fim de 2022 fez foi muito rápida, muito curta. Não deu tempo, segundo o STF, de criar uma nova realidade fiscal estável ou uma expectativa legítima de que aquelas alíquotas menores iam continuar. Entendi. Então, voltar para o patamar anterior, que já era conhecido, não seria uma surpresa no sentido que a Constituição quis evitar com a noventena. Preservaria a segurança jurídica, entende? O que aconteceu com o mérito dessa ADC 84? Sim, e essa é uma atualização fundamental que a gente precisa trazer. A ADC 84, que a gente está comentando com base na cautelar do informativo 1093, teve sim o seu mérito julgado definitivamente pelo plenário do STF. E a decisão final manteve o que a cautelar tinha dito. Manteve, confirmou tudo. Em outubro de 2024, o STF julgou o mérito da ADC 84 e, de forma definitiva, declarou que o restabelecimento das alíquotas pelo decreto 11.374 foi constitucional sim, e que não precisava mesmo esperar os 90 dias da anterioridade nonagesimal. Perfeito. Então a tese que ficou consolidada foi essa. Repristinar alíquotas, ou seja, fazer valer de novo uma alíquota anterior, mesmo que ela seja maior do que uma que vigorou por um curto período, isso não é considerado instituição ou majoração de tributo para efeito da noventena. Exatamente essa foi a conclusão da Corte. Uma decisão, assim, bem técnica, mas que mostra uma certa flexibilidade para o Executivo nessas manobras com decretos, né? O que, claro, sempre gera discussão sobre previsibilidade tributária para as empresas. Fica a reflexão, né? Até que ponto essa interpretação sobre repristinação e anterioridade pode valer para outros tributos, outras situações. É algo pra gente ficar de olho. Para quem quiser rever a análise inicial, a discussão da cautelar tá lá no informativo 1093 do STF, referente à ADC 84MC-RFDF. Mas lembrando, o mérito já foi julgado e confirmou essa linha. Isso, informação super importante para quem acompanha a área tributária. Tem muito mais análise aprofundada como esta aqui no canal Juris 365 Lab. Se esse conteúdo foi útil para você, considere se inscrever no canal e deixar o seu like pra gente. Agradecemos demais a sua presença e até a próxima.